Olá, eu sou a professora Sauri. Nós vamos começar hoje o curso de Arqueologia Amazônica, Metodologias de Recuperação e Análise de Artefatos Ósseos e Sedimentares. Começando hoje pela nossa primeira aula, que é a de ecossistemas amazônicos. Então, por que falar de ecossistemas amazônicos? Primeiramente, porque ao se falar de recuperação de material arqueológico e principalmente ósseo e de sedimentos, nós precisamos entender, para qualquer escavação, para qualquer método de recuperação, o ambiente de entorno daquele local onde está o sítio arqueológico. E para a gente compreender esse ambiente de entorno, nós temos que ter uma base. E essa base praticamente tem que ser biologia, história e geologia, principalmente na parte de ecologia. Então, nada melhor do que começar para se falar de arqueologia amazônica, se falar de ecossistemas amazônicos e a base ecológica que gira ao entorno desse grande bioma que é a Amazônia. Então, primeiramente, a gente tem que entender o que é um ecossistema. O ecossistema nada mais é, que uma comunidade biológica que tem uma interação com um ambiente abiótico. Então, é uma interação entre seres vivos e o ambiente. Primeiramente, nós sempre temos um indivíduo, esse indivíduo de uma única espécie. Ele, a partir do momento que tem mais indivíduos dessa espécie, eles formam uma população. Quando há contato com outras populações, nós temos uma comunidade, como dá para ver na parte do meio da figura, e a partir do momento em que essa comunidade tem uma interação com o meio ambiente, com o meio abiótico, aí sim nós temos um ecossistema, onde nesse ecossistema nós vamos ter transformação de energia, principalmente nas teias e cadeias alimentares. Então, há toda uma relação entre esses indivíduos, entre esses agentes que formam o ecossistema, onde nós temos os herbívoros, que se alimentam de plantas, então eles são produtores primários, que serão parte da alimentação de carnívoros, que serão os consumidores secundários, as plantas serão os produtores, e assim em diante, e havendo diferentes interações entre esses indivíduos. Nessa figura aqui, dá para ver melhor como é o ecossistema, onde nós temos o biótopo, que nada mais é do que o ambiente abiótico, que normalmente é energia solar, precipitação, que causam chuvas. A energia solar também, ela é responsável por temperatura, aí nós temos as rochas, os solos, os ventos, as águas, tudo isso é um ambiente abiótico. E esse ambiente abiótico ele é muito importante na hora de uma escavação, principalmente o solo, pois é nele que nós vamos encontrar diferentes vestígios ósseos, principalmente quando a gente está escavando ali um sítio arqueológico em uma determinada localidade. E na interação com esse ambiente abiótico, nós temos a comunidade, nós temos o ambiente biótico. Então, nós temos os animais e as plantas. Um bom exemplo de interação é quando nós vamos escavar um sambaqui. Sambaqui nada mais é do que um sítio arqueológico que há uma grande mistura de sedimento e conchas. Então, esses sedimentos e essas conchas, eles se misturam bem, então dá para ver essa interação no ecossistema entre esses dois agentes. No caso desse sedimento, ele nem é chamado de sedimento, pois a partir do momento que o sedimento ele entra em contato
com o material biológico, ele é chamado de bioclástico, ou material bioclástico, ele só vai ser esse solo só vai ser chamado de sedimento a partir do momento em que ele é tratado para fazer uma análise. Geralmente, há uma lavagem com ácido clorídrico a 10%. No caso da Amazônia, como é um bioma completamente diferente, a gente usa 30% para lavar esse material bioclástico, e a partir do momento que não tem mais matéria orgânica, aí sim a gente chama ele de sedimento. E a partir do momento que a gente entende o que é um ecossistema, a gente entende o que é também um bioma, que nada mais é do que um conjunto de ecossistemas que interagem entre si e que possuem, em algum determinado momento, características similares, principalmente com relação à vegetação dominante ou comunidades dominantes que habitam esses ecossistemas diferentes. No caso do Brasil, nós temos cerca de 6 biomas diferentes. A Amazônia, que é o que a gente vai ver hoje nessa aula, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, Pampa e o Pantanal. Nessa figura dá para a gente ver muito bem como é a distribuição de cada um desses biomas. A Amazônia, um dos maiores, como dá para a gente ver aqui, englobando Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, parte do Mato Grosso, parte do Tocantins e parte do Maranhão, ou seja, pegando região norte, parte do centro-oeste e parte do nordeste, a partir do momento que ela também pega o Maranhão. E assim os outros biomas, como Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, Pantanal. E a partir desse momento que nós sabemos o que é um ecossistema, o que é um bioma, a gente tem que entender o que é a Amazônia. A Amazônia é um bioma, ok, mas a Amazônia ela é bem mais do que isso. E ela tem várias questões a serem respondidas. Primeiramente, quanto à sua geografia, pois existe uma grande confusão com relação à sua extensão, onde começa, onde termina a Amazônia, se ela está só no Brasil, se ela está fora do Brasil. E a Amazônia ela está inserida em grande parte da América do Sul. Ela pega Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa, e uma extensão de 6 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, a Amazônia é muito grande. E sendo que 69% está no território nacional. Como dá para ver aqui nessa figura, mostrando a real extensão da Amazônia, que essa Amazônia, a partir do momento que ela tem extensão em outros países, a gente chama de Amazônia Sul-Americana ou Amazônia Internacional. Esses 69% inserido no Brasil, a gente chama de Amazônia Legal ou Amazônia Brasileira. E nessa Amazônia, nós temos vários tipos de vegetação, mas nós temos uma floresta que abriga quase 25% de todas as espécies de seres vivos da Terra, sendo 40 mil espécies de plantas, onde essas plantas elas são extremamente diversas, então elas habitam ambientes completamente diferentes. Não é somente aquele ambiente de floresta densa, de floresta fechada. Nós temos mais de 400 tipos de mamíferos, entre mamíferos principalmente aquáticos e terrestres, 1.300 tipos de pássaros e mais de 3.000 espécies de peixes. E esses peixes, eles, assim como as plantas, eles habitam os mais diferentes tipos de ambiente, pois, afinal de contas, os rios da Amazônia, eles são muito extensos. Por exemplo, o rio Amazonas, ele despeja mais de 20 bilhões de toneladas de água. E isso gera 20 bilhões de toneladas de vapor
de água todos os dias. Então, imaginar isso é uma quantidade muito grande de água para um único bioma. Isso corresponde a 17% de todo o volume de água doce que chega nos oceanos em todo o mundo. Ou seja, 1/5 de toda a água doce do planeta é gerado na Amazônia, na floresta amazônica. E a Amazônia, como eu falei para vocês, como é um ambiente muito diverso, então ela não é homogênea. A Amazônia, o bioma amazônico, ele nunca vai ser apenas aquela floresta densa, aquela floresta fechada, que geralmente é o que a gente pensa quando fala de Amazônia. Ela é composta praticamente por diferentes ecossistemas e paisagens, sendo 3 grandes ecossistemas florestais, que são os igapós, as várzeas e as florestas de terra firme, que a gente vai falar um pouco mais adiante, e os ecossistemas não florestais, que são as paisagens, que são as savanas, as campinas e as campinaranas, porque, sim, a Amazônia ela possui savana. Apesar de muita gente ficar, nossa, sério, tem savana na Amazônia? Sim, tem. Como eu falo para vocês, a gente tem que abrir um pouco a mente e entender que a Amazônia ela é tão rica que ela vai habitar diferentes ambientes, entre eles a savana. E para se falar, para entender esses ambientes, nós temos que falar um pouco sobre como o que há de importante nesse bioma, praticamente os solos e as águas. E ao se falar dos solos, a gente tem que entender que o solo amazônico ele é heterogêneo, ele não é igual. Ele é constituído basicamente de 14% de solo fértil, ou seja, aquela floresta que a gente vê geralmente nos documentários, ela é mantida, mas o solo da floresta ele é apenas 14% fértil. 86% do solo do bioma amazônico ele tem baixa fertilidade. Ou seja, há uma baixa quantidade de nutrientes para as plantas. E ela possui uma demanda restrita de matéria orgânica. E há uma quantidade, em consequência, há pouca quantidade de humus. Então, se o solo amazônico ele tem uma quantidade reduzida de nutrientes, ele tem uma camada de matéria orgânica restrita, uma camada de humus restrito, ele é infértil, como é que a gente tem uma floresta tão grande? Como é que a gente tem uma floresta tão diversa, com árvores de copas altas, e como é que tudo isso se mantém? Então, isso se dá pela diversidade, primeiramente pela diversidade de solos, porque não é uma coisa só, é infértil, mas existe essa diversidade, ajuda a manter algumas plantas. Nós temos latossolos amarelos, nós temos que tem baixa quantidade de ferro, latossolos vermelhos amarelos, que há uma quantidade moderada de ferro, nós temos cambissolos, que possuem uma matéria escura, o que ajuda a manter um pouco essa vegetação, e há outros tipos de solo, obviamente, mas os principais são latossolos amarelos, latossolos vermelhos amarelos e cambissolos. Então, praticamente, esses solos são todos argilosos. Ou seja, o solo do bioma amazônico é praticamente de argila. E isso é muito importante na hora da gente fazer uma escavação e, depois dessa escavação, como armazenar esse solo. Afinal de contas, nós temos um solo muito argiloso e nós vamos encontrar eles em diferentes cores, como pode ser visto aqui. Nós temos latossolos amarelos, latossolos vermelhos amarelos e alguns cambissolos. Então, dá para ver que, em algum momento, há uma margem mais escura, que é o que a gente tem de solo fértil, o resto é tudo solo infértil. Então, é muito difícil
a gente entender como é que uma floresta se mantém, mas ela se mantém. E na hora de fazer uma escavação, a gente vai encontrar na Amazônia um solo assim. E manter um solo argiloso, extremamente úmido, é uma tarefa árdua, porque se você fechar esse solo em algum tipo de saco, esse saco ele vai suar, geralmente, ele vai transpirar. Você vai encontrar ele no laboratório direitinho, num dia, no outro dia ele vai estar completamente transpirando. E isso é ruim, porque vai afetar na análise. Então, eu vou falar mais para frente, em outras aulas, como a gente tem que acondicionar esses sacos de solos e para que realmente é importante analisar um solo, principalmente o solo amazônico. Mas a gente tem que se ater aqui que o solo amazônico ele é extremamente pobre em nutrientes. Aqui, nessas imagens, dá para ver melhor. Isso aqui são imagens de uma escavação de sítios arqueológicos, onde a gente tem uma ideia melhor de como é composto esse solo. Então, a gente vê aqui uma parte mais escura, que é onde a gente tem um humus, onde tem a grande quantidade de matéria orgânica nesse pedaço. Ele não é extenso, ele é pequeno, e o resto dessa escavação, o resto desse perfil é praticamente argila. Além dos solos, a gente tem que entender um pouco de como são as águas nesse bioma. Nós temos 3 tipos de águas: águas claras, águas brancas e águas pretas. Águas claras, elas são maiores nos rios amazônicos, como o Rio Trombetas, Tapajós e Xingu. Eles são originários nos cratons da Amazônia. Água Branca, um exemplo clássico é o principal rio, que é o rio Amazonas e o Solimões. Ela é drenada na Cordilheira dos Andes. E Água Preta, que é originária da floresta tropical da Ilha ao Norte, que praticamente são os rios Negro, Jutaí, Tefé e Coari. Como a gente pode ver, a água clara, na verdade, ela não é uma água transparente, como a gente consegue ver em praias e outros rios, ela é uma água esverdeada e que esse tom de verde ele vai variar da quantidade de algas marinhas e da quantidade de sal nessa água. A água branca, ela tem um tom barrento, devido à vasta concentração de sedimento nesse rio. Então, há muito sedimento suspenso nesses rios de água branca. Então, e como eu falei para vocês, o solo amazônico ele é praticamente argila, então a água branca ela vai ter um tom argiloso, um tom terroso. Já a água preta, ela realmente é uma água preta, isso ocorre devido à grande quantidade de matéria orgânica decomposta nesse rio. Então, geralmente tem um grande contato com mangues, esse tipo de água. Então, a gente sempre vai conseguir diagnosticar essas águas muito bem. Água clara, esverdeada. Se a água for barrenta, ela vai ser água branca, e se ela for muito escura, vai ser água preta. Um clássico que a gente tem na região norte é o encontro do Rio Negro e do Rio Solimões. O Rio Negro, como pode ser visto nessa imagem, realmente é um rio preto, com grande quantidade de matéria orgânica decomposta, e o Rio Solimões, um rio de água branca, um rio barrento. Então, há esse encontro, em determinada época do ano, do Rio Negro com o Rio Solimões, formando essa imagem linda. E a partir do momento que a gente entende um pouco de solo, a gente entende um pouco das águas, de como é essa dinâmica, aí sim a gente pode falar um pouco dos ecossistemas florestais. E, primeiramente, a gente fala sobre os ecossistemas alagados pelas águas pretas, os chamados igapós. Eles são, como eu falei para vocês, eles são inundados por rios de águas pretas sempre, ou seja, eles não são sazonais.
esse tipo de ecossistema, ele é inundado permanentemente por águas pretas, pobres em nutrientes, afinal de contas, é uma matéria orgânica decomposta, que é o que a gente chama de rios famintos. Eles, a partir do momento em que há plantas que têm contato com esse rio, eles vão sugar o máximo de nutrientes possíveis dessas plantas. Então, por causa disso, as plantas elas não conseguem crescer. Então, toda vez que a gente vê um ecossistema com plantas de pequeno porte, alagados e alagados por águas pretas, é um ecossistema chamado de igapó. A fauna nesse ecossistema, ela existe, é uma fauna que se alimenta praticamente de matéria orgânica presente nos rios, e há uma grande diversidade de grupos dessa fauna. Como a gente pode ver aqui em outras imagens, né, dá para ver como essas plantas, essas árvores, elas têm um porte pequeno, elas não têm uma copa grande, elas têm copa pequena, não é fechado, mas não é tanto. Existem igapós que não são fechados, extremamente abertos. Aqui dá para ver como esse ecossistema ele funciona. Nós temos répteis, como jacarés, temos peixes, como piranhas, entre outros peixes, temos mamíferos aquáticos, como peixe-bois, como botos, e temos também animais terrestres, mamíferos terrestres, como a onça, macacos e o bicho-preguiça, que se alimentam não só das plantas, como dos animais aquáticos, e o homem que faz uso do extrativismo, né, para se alimentar ou para vender a caça dele. Nós temos também as várzeas, que são os ecossistemas que são inundados com águas brancas. Então, nós temos o igapó, que é inundado com água preta. Nós temos agora a várzea, que é inundado com água branca. Esse tipo de inundação, ele é sazonal. Então, a gente vai ver um ambiente inundado por água barrenta, porém, ele tem um período de cheia e ele tem um período de várzea. Esse tipo de inundação, ele geralmente é à margem, tem uma vasta concentração de plantas arbóreas de alta produtividade. Então, diferentemente da água preta, em que o rio é faminto e não deixa as árvores crescerem, aqui não, aqui elas já começam a crescer. E elas têm uma alta produtividade, afinal de contas, o rio não se alimenta delas. Por causa disso, há uma maior concentração de biomassa. Essa biomassa, ela pode ser dissolvida nos sedimentos. Afinal de contas, há um contato da água com os sedimentos, que posteriormente serão considerados material bioclástico. E há uma adaptação das espécies endêmicas. Afinal de contas, nós temos um período de várzea e nós temos um período de cheia. Então, as espécies elas vão ter que se adaptar e elas são adaptadas. Então, nós temos peixes que só aparecem nos períodos de cheia, na época do defeso, na época da reprodução. Nós temos invertebrados como o caranguejo, principalmente o caranguejo uçá, que é quem praticamente habita essas regiões onde há grande concentração de mangues, que eles conseguem muito bem sobreviver em ambiente de cheia e no momento em que há a vazante desse período. Então, ele sobrevive muito bem a essa sazonalidade desse tipo de ecossistema. Ele sobrevive muito bem nas várzeas. Aqui, como pode ver, nessa primeira figura, a gente vê o momento de cheia, e aqui a gente vê o momento de vazante desse ecossistema de várzea. Aqui, mais uma vez, mostrando uma floresta mais densa,
porém, inundada, a água não é preta, a água é barrenta. E vem a pergunta, mas afinal, por que existe cheia e vazante nos rios da Amazônia? E como eles influenciam a esse tipo de floresta? Primeiramente, a gente tem que entender que a bacia amazônica, a bacia sedimentar amazônica, ela é plana. Na verdade, a gente tem que imaginar um prato fundo. Então, a bacia sedimentar amazônica é como se fosse um prato fundo. A gente vai ter um período de cheia muito forte e depois ela vai demorar muito para vazar. E ela nunca vai vazar completamente devido à dificuldade de drenagem dos solos. Então, é muito lento. E a gente tem, como eu mostrei para vocês, aqui na Amazônia, há um despejamento de 20 bilhões de toneladas de água todos os dias. E essas chuvas, elas influenciam muito na cheia e na vazante. Então, existem períodos onde há mais chuva e menos chuva. Quando há mais chuva, os rios sobem, os rios ficam cheios. E aí nós temos a cheia dos ecossistemas de várzea. Por exemplo, o nível médio de cheia do Rio Solimões é de 15 metros. Quando, já em Manaus, o nível médio de cheia é 8 metros. Já em Belém, onde é a Foz, já é de 2 metros. Então, nesse momento é que a gente vê que realmente é um prato fundo. E, por último, nós temos os ecossistemas livres de inundação, que são as florestas de terra firme. Desses 3 ecossistemas florestais, esse é o último. Nós ainda temos as paisagens. Então, nós temos, nesse ecossistema, as terras não são inundáveis, eles perfazem cerca de 80% da vegetação do bioma amazônico, então grande parte do bioma amazônico é feito por um ecossistema livre de inundação, que são as florestas de terra firme. Aqui nós já temos árvores altas, como vocês podem ver na figura, com mais de 25 metros, geralmente, uma copa fechada. E assim nós temos uma grande quantidade de biomassa. Porém, apesar de ter uma grande quantidade de biomassa, há uma grande falta de nutrientes. Por quê? Porque o solo é pobre. Nos outros ecossistemas, quem mantém o solo são os rios. Aqui não tem período de cheia, não tem período de vazante, nem tem uma inundação frequente. Então, não tem como dar matéria orgânica, não tem como dar nutrientes para esse solo. Então, ele vai ser altamente empobrecido. E, praticamente, quem mantém esse solo são os fungos e a serrapilheira. Como a gente pode ver aqui, a serrapilheira nada mais é do que essas folhas secas que ficam na parte de cima do solo. Então, nós temos um solo aqui e temos uma cobertura fina de folhas secas, e isso é a serrapilheira. E como é que a serrapilheira funciona? Nós temos uma árvore, essa árvore seca em determinados momentos, essas folhas caem, secam ao solo e vão formando uma camada. E essa camada deixa o solo mais úmido, o que permite que organismos como eumintos, entre outros animais, eles consigam sobreviver no solo, assim como os fungos nas raízes. Então, eles conseguem furar o solo, fazer pequenos buracos no solo, assim, geralmente formando caminhos, o que a gente chama de bioturbação. E essa bioturbação deixa o solo mais poroso, o que faz com que aí surjam mais outros organismos e assim fique nesse ciclo, aumentando a concentração de nutrientes, e esses nutrientes alimentam as árvores. Então, quem mantém a serrapilheira
São esses indivíduos que habitam debaixo do solo e a serrapilheira, que mantém esse solo úmido. Então, é isso que vai manter a floresta densa, é isso que vai manter a floresta com uma grande quantidade de biomassa. O solo em si, se não tiver serrapilheira e se não tiver esses indivíduos que habitam os solos, não tem como a floresta amazônica se manter. Então, são eles os verdadeiros mantenedores da floresta amazônica. Aqui dá para ver melhor como é o período de cheia e o período de vazante dos ecossistemas florestais. Aqui nós temos a floresta de igapó, de água preta, de matéria orgânica decomposta. A partir do momento que ela vaza, ela tem um contato maior com o solo, então ela fica com sedimento suspenso, e aí ela cria, assim, a mata de várzea, o ecossistema de várzea, que, como eu falei, é sazonal, e nós temos a mata de terra firme, a floresta de terra firme, o ecossistema de terra firme, que nunca vai inundar. Então, dá para ver muito bem nesse esquema, como é no período de cheia e no período de vazante, mostrando a terra firme nunca inundada, a várzea só sazonalmente inundada e a mata de igapó sempre inundada. E, posteriormente a esses ecossistemas florestais, nós temos os chamados ecossistemas não florestais, as chamadas paisagens amazônicas. De início, nós temos as savanas amazônicas, porque sim, a Amazônia tem uma boa concentração de savanas. Elas ficam em áreas com árvores espaçadas, com árvores rasteiras e arbustos isolados em terrenos planos. Então, a Amazônia ela é muito plana. Claro, existem elevações, existem, mas não tanto como nas regiões sudestes, na região sul. Não, não é. A Amazônia é basicamente plana. E esse plano permite que, nesse tipo de paisagem, as árvores sejam espaçadas e os arbustos e as ervas rasteiras também. Então, em algum momento, quando há uma escavação, a gente olha, nossa, aqui não é mata fechada, não está inundado, não está parcialmente inundado. Então, isso aqui não é mata, isso aqui não é mata de várzea, não é mata de igapó e nem é floresta de terra firme. Isso aqui já é um pouco diferente, isso aqui é uma savana. E a savana, ela, de início, ela é natural. Então, quando a gente vai escavar, a gente tem que olhar sempre o ambiente de entorno. A gente vai escavar, vai olhar, isso aqui é diferente. O solo vai ser praticamente igual ao dos outros ecossistemas, mas na hora de fazer uma análise isotópica, ele vai dar diferença por causa da vegetação. E isso pode ver, não, tem algum problema aqui. Não, não tem. É por quê? Porque é uma região de savana. Então, quando você, por exemplo, for fazer análise de C3, C4, a partir de isótopo de carbono 13, nitrogênio 15, ou analisar a razão carbono-nitrogênio daquele sedimento, você vai encontrar processos de genéticos. Afinal de contas, é um grande ecossistema, há interação. E a gente vai ver que o solo, ele tem aquele sinal da vegetação e não vai bater com o que a gente conhece. Por quê? Porque há outros tipos de paisagem na Amazônia. Então, por isso que a gente tem que conhecer essas bases ecológicas, porque no final dá um resultado diferente quando a gente for analisar o solo e a gente não vai saber por quê. Então, por isso que é importante conhecer esse tipo de vegetação. Então, a gente vê mais ou menos
que as savanas amazônicas, elas têm uma extensão de 267 mil quilômetros quadrados. Mais ou menos 90% dessas savanas se encontram na Bolívia e no Brasil, com pequenas áreas na Venezuela, na Guiana e no Suriname. Então, a gente vai sim encontrar savana no Brasil. Aqui dá para ver uma vasta extensão de savana, né, na região amazônica, ainda aqui no Brasil. E aqui mostrando onde tem as manchas de savanas naturais na Amazônia brasileira. A gente encontra focos de savana em Roraima, no Amazonas, no Amapá, no Pará, principalmente nessa zona de transição entre o Amapá e o Pará. No caso do Pará, nós encontramos também na ilha do Marajó. E, além das savanas naturais, nós temos as savanas artificiais. É triste, mas é uma realidade hoje em dia, principalmente nos últimos anos. Atualmente, nós temos pesquisas mostram que existem 23 mil novos focos de desmatamento todos os anos, e isso só vem aumentando. Que cerca de 762 mil quilômetros de desmatamento é por corte raso. Corte raso nada mais é do que cortar as árvores sem retirar a raiz. E que boa parte desse tipo de exploração é para desmatamento, e que nisso nós já perdemos 43% da cobertura original da floresta. Como a gente pode ver aqui nessa imagem, isso é uma imagem muito triste, mas é uma imagem de realidade, onde mostra que há, sim, o desmatamento na Amazônia, um desmatamento artificial feito por queimada ou por corte raso. E, geralmente, isso, além das madeireiras fazerem uso, além dos garimpos fazerem uso, 65% do desmatamento que causa savanização é devido à criação de gado. Ou seja, o bioma amazônico ele está virando um grande criador de gado. Outra parte é para criar soja, outra parte é para mineração, que a gente está vendo hoje em dia, e para madeireiras. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente for escavar. Muitos sambaquis, muitos sítios arqueológicos estão sendo perdidos, estão sendo destruídos devido a esse tipo de crime, porque isso é crime, isso é totalmente ilegal. Às vezes, há uma zona de transição entre uma área dessa e outro tipo de ecossistema. E bem ali tem um sítio arqueológico, tem um sambaqui, e às vezes a gente encontra alguma mancha de carvão, e a gente vai fazer análise, a gente precisa sim fazer datação para ver se é antigo ou se é recente. A gente precisa analisar o contexto, ver como é essa savana. Nem sempre a gente vai encontrar uma floresta toda preta para dizer que, isso aqui foi uma queimada. Às vezes essa floresta ela foi desmatada já tem muito tempo, então a gente vai ter que fazer uma análise do solo para ver como foi a construção dessa vegetação. Então, por isso que eu sempre falo que o material ósseo, ele conta a história, mas o sedimento também conta. Até porque, como a gente viu aqui, devido à quantidade de matéria orgânica e de matéria orgânica decomposta, a gente raramente encontra ossos inteiros ou então encontra ossos em determinados sítios arqueológicos na Amazônia. Então, às vezes, é muito melhor usar um sedimento para poder contar a história, contar a arqueologia desse local. Nós temos também a capinarana. A capinarana ela é ocorrente na Amazônia brasileira, na Amazônia Legal. Ela tem uma distribuição disjunta, ou seja, ela é heterogênea, ela não vai acontecer em todo lugar, ela não é frequente. Ela acontece em diferentes
ecossistemas, ou seja, a gente vai ver capinarana em florestas densas e semiabertas, porque sim, a capinarana ela pode ser muito fechada. Você encontra uma porção de capinarana numa floresta densa, mas você também encontra capinarana numa floresta fechada. O que caracteriza uma capinarana? Uma árvore de menor porte, geralmente com caules bem finos, de solo arenoso, com serrapilheira, então a gente não tem mais aquele solo de barro, não tem mais aquele solo argiloso, nós já vamos encontrar um solo arenoso, rico em silício, com quartzo, geralmente na hora de fazer uma análise de difração de raio-x ou de fluorescência de raio-x, isso vai ser muito bem acusado nas análises, e aí também a gente pode entender mais ou menos o bioma, entender mais ou menos o ecossistema que a gente está analisando. As capinaranas, elas são definidas como elementos de transição entre a floresta amazônica e a campina, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Aqui, mostrando a capinarana, como a gente pode ver, uma vegetação bem baixa, né? Um pouco arbustiva até, com árvores de pequeno porte, e onde praticamente elas ocorrem. Capinarana ela ocorre no estado do Amazonas, e Roraima e no Pará. Então, dificilmente a gente vê capinarana em outras regiões, em outros estados e em outros países que compõem a Amazônia sul-americana. A gente vai ver capinarana apenas na Amazônia Legal, a Amazônia brasileira. E nós temos as campinas amazônicas, que são terras não inundáveis, como falado, né? E elas são resultados de incêndios nas florestas. Esses incêndios, eles podem ser naturais e eles podem ser artificiais. No caso dos naturais, eles são geralmente oriundos do último máximo glacial. No caso dos artificiais, a gente tem aí as queimadas para mostrar o que acontece. Então, nem sempre a gente, como eu falei para vocês anteriormente, às vezes a gente não vai encontrar uma região queimada, toda preta, mas a gente vai encontrar uma campina. E aí a gente vai ficar assim, nossa, o que será isso aqui? Então, a gente tem que conhecer esse sistema, a gente vai ver, não, esse ecossistema aqui, ele foi perturbado, isso aqui é uma campina. Então, se ele foi perturbado, ele foi uma perturbação natural ou ele foi uma perturbação natural, artificial? A gente vai ter que dar uma estudada aqui, a gente vai ter que fazer, vamos coletar o sedimento para fazer uma análise, vamos fazer MEV, na verdade, análise de EDS, fazer isótopo, vamos fazer uma análise de fluorescência e difração de raio-x para saber o que aconteceu. Geralmente, o que a gente faz? A gente vai, escava o perfil para ver se há uma perturbação, vai fazendo análise em todo o perfil e vai para ver se há alguma perturbação. O tipo de conservação aqui já é um pouco diferente, ele não vai ter tanto aquela transpiração como no solo do tipo barrento, né, argiloso, mas ainda assim a gente tem que tomar um cuidado nesse tipo de solo, afinal de contas, os solos amazônicos, devido aos intemperismos que eles sofrem, eles são bastante diferentes do acondicionamento de solos da região sudeste, da região sul, da região centro-oeste. 17%, voltando um pouco, 17% das plantas que ocorrem nas campinas ocorrem nas campinaranas. Então, nós vamos ter, sim, algumas árvores de galhos finos, não tão altas, menos de 4% ocorre nas florestas de terra firme. Afinal de contas, na floresta de terra firme, nós temos árvores com uma copa maior, árvores muito altas, árvores frondosas. Aqui mostrando
onde praticamente as campinas ocorrem. Então, a gente vê no Acre, a gente vê no Amazonas, a gente vê em Rondônia, parte de Roraima, a gente vê no Pará, e a gente vê em outra região, que não é a norte, que é Mato Grosso, na região centro-oeste. E mostrando a diferença de uma campina para uma campinarana. Como eu falei para vocês, a campinarana, ela é mais fechada, né? Ela é um tipo de ecossistema, um tipo de paisagem mais fechado. A campina, ela vai, afinal de contas, por ela ser oriunda de um tipo de incêndio, ela vai ser um pouco mais aberta, até porque, a partir do momento que você tem incêndio, a floresta, ela demora um pouco mais a retornar. Então, a gente vai ter um espaçamento maior, um solo arenoso, a capinarana, ela pode ter um dreno. Então, é isso que a gente vai ter que prestar atenção. E sempre depois da campina, a gente vai ver a capinarana, vai ver uma floresta. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado na hora de analisar, a gente tem que ter muito cuidado na hora de acondicionar o material que a gente recolhe, que a gente recupera dos sítios arqueológicos. Às vezes, de início, a gente vai achar que não é um sítio arqueológico, que a gente não está vendo ali um artefato, a gente não está vendo um artefato ósseo, nenhum artefato de cerâmica, mas a gente recolhendo, a gente acaba sempre por analisar a parte de microvestígios. Às vezes aparece um microvestígio de peixe, principalmente dentes, que são os chamados dentes e escamas, que pequenas vértebras, que é o que a gente chama de ictiólito. Então, a gente sempre tem que ter um pouco de cuidado ao analisar esse material, porque o que a gente não encontra de vestígio ósseo macro, a gente vai encontrar de micro. Então, sempre é bom recolher, sempre é bom analisar. E, às vezes, não acusa esse material ósseo quando a gente faz a análise de microscópio para fazer a procura desse material. Às vezes ele vai acusar na análise química. Ah, eu não achei nenhum osso, mas ali na análise química está me dizendo que havia fragmentos de osso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de material para ver o que a gente está fazendo, para ver o que a gente está analisando. Por isso que conhecer o bioma, conhecer o ecossistema desse material é muito importante. A gente tem que conhecer a Amazônia. Antes de fazer arqueologia, antes de estudar arqueologia, a gente realmente, no caso da Amazônia, precisa entender de geologia, precisa entender um pouco de história, precisa entender um pouco de biologia. Realmente é muito importante, porque analisar um sítio arqueológico, você tem que analisar o entorno. E não somente isso, a gente tem que saber quando escavar. Já houve um problema da equipe que eu estava integrando, da gente escavar um sítio arqueológico, era uma região de várzea, houve um excesso de chuvas na região, e a gente não conseguiu mais ter acesso ao sítio. A gente teve que esperar mais de 5 meses para ter acesso a esse sítio, porque o período de chuva foi tão forte que ele passou cerca de 5 meses alagado. E até isso você tem que conhecer, porque alaga e a gente não sabe mais o que fazer. Nós tivemos todo o cuidado ali, tapamos o buraco com lona para proteger, mas ainda assim alagou. E a gente teve que esperar e ver e fazer um outro perfil de controle para ver se houve diferença ou não após o alagamento. Então, é necessário conhecer todas essas questões, essas pequenas questões do bioma amazônico para poder fazer uma boa análise arqueológica, uma análise arqueológica de uma recuperação de artefatos de sucesso.
E, para fazer isso também, a gente necessita não só conhecer o ecossistema, mas necessita saber qual foi a origem da Amazônia, entender a geologia que fez com que a Amazônia surgisse. Afinal de contas, o rio Amazonas, antes, ele corria em uma direção totalmente oposta, e isso vai interferir na hora de fazer uma análise arqueológica. A gente tem que entender tudo isso. E esse vai ser o tema da nossa próxima aula. Como se deu a origem desse ecossistema amazônico. Existe uma literatura que eu disponibilizei na pasta do curso, na aula 1, bem como o PDF dessa aula, então vocês vão ter acesso a todo o material que eu disponibilizei aqui, e, além disso, as aulas. E a gente se encontra na próxima aula, contando um pouco dessa origem, dessa história da Amazônia, desse ambiente tão rico e tão vasto.